ligar, viu, Carlos? Então, vamos lá, né? Vamos começar, deu uma atrasadinha aí, né? Agradecer a presença de todos aqui. Primeiramente, um prazer, né, ter a companhia aí da Marina e da Maíra. Depois, eu gostaria que vocês se apresentassem, tá? Para que todo mundo possa conhecê-los melhor. Agradecer a presença dos meus ex-alunos, né? Com grande prazer revê-los aqui. Os que eu vejo aqui, assim, é muito orgulho ter sido professor de vocês, excelentes seres humanos, e estão em carreiras, assim, que vão fazer diferença, tá? Tenho certeza que, à medida em que for caminhando aí, com todos os percalços que a gente vive, vão acabar fazendo a diferença na vida das pessoas que estão ao redor. Mas hoje aqui a gente vai falar de um negocinho, né? Que é ser aluno. Como que é o nome do negócio? Vivências universitárias. Obviamente, quem criou esse título foi uma pessoa de humanas, né? Vivência universitária, blá, 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 mas basicamente é o perrengue de ser aluno em período de pandemia, né? Vai ser interessante porque temos aqui alunos do primeiro e do segundo anos, né? Que estão vivendo atravessamentos de pandemia. Muito bem, obrigado, Isaac. Então, eu acho que as meninas aí, Marina e Maíra, vão ajudar nessa condução, né, para falar dos aspectos psicossociais, emocionais, né, e eu acho que vão ser depoimentos interessantes, porque vão ajudar quem está aqui ouvindo a gente, né, os meninos, os estudantes do primeiro e segundo ano, como que é essa experiência do outro lado, né? O que tem de igual, o que tem de diferente, quais foram as soluções encontradas para lidar com essas questões, mas enfim, vocês fiquem à vontade, tá? Eu vou abrir então para a Marina e para a Maíra, para que elas possam se apresentar, e depois eu gostaria que os meninos aí se apresentassem também, né? E aí o Isaac até me procurou ontem, o que vai acontecer, Marlon? Eu acho que assim, é um bate-papo, né? E é basicamente falar do que é ser aluno na pandemia, né? Numa universidade onde se pressupõe que a prática, a convivência é muito relevante e, de repente, isso foi tirado da gente, tá? Então, eu acho que é um bate-papo bem livre aí, cada um vai falar os sentimentos, né, as sensações, as experiências, as dores e as possíveis alegrias do que foi viver esse período, tá bom? Fiquem à vontade aí, Marina, Maíra. Muito obrigada, Marlon. Bom dia, pessoal. Meu nome é Maíra. Eu tenho 23 anos. Atualmente eu estou finalizando o curso de psicologia. Às vezes eu acho que eu estou no último período, mas aí eu descubro que não estou. Inclusive, essa é uma das questões da pandemia, em que a gente não está seguindo um curso normal da formação. Mas é um prazer estar aqui. Se vocês tiverem dúvidas, podem falar, tá? Acho que uma conversa ela é essencial ter perguntas, né, para abrir uma conversa. Eu sou a Marina, eu também tenho 23 anos, mas eu não sou da sala da Maíra, eu sou veterana dela. E assim como ela, eu tô para finalizar o curso, era para ter finalizado já, mas quando entrou essa questão da pandemia, realmente deu uma bagunçadinha geral, assim. Muitas pessoas não terminaram no tempo regular, como já não é... Muitas pessoas não terminam o curso no tempo regular, né? São 5 anos, e muita gente fica mais. Mas eu também acho que vai ser uma conversa mais solta, mais livre, vai ser bastante interessante ver a diferença de quem entrou já no ARE, né, que é o período especial à distância, e está ainda no início do curso. Saber de vocês também, porque eu fico curiosa como foi essa experiência. Perfeito, Marina. Parece que a gente vai ter duas grandes narrativas aqui, né? A palavra da moda, narrativa, é de duas pessoas que estão ansiosas para formar e não sabem que período está, e os meninos aí que mal começou, o trem já deu errado, né? Aí vocês ficam à vontade aí, Daniel, Rafael, Isaac. Eu vou me apresentar também.
Meu nome é Daniel, eu tenho 19 anos, fiz meu ensino médio no Colégio Nacional de 2017 a 2019, e aí hoje eu faço ciências sociais na USP. E é isso. Bom dia, pessoal, tudo bem? Agradecer aí primeiro o Marlon aí por estar mediando o debate, agradecer o convite do Colégio Nacional, que sempre tem propostas bem interessantes. Acho que é um papo bem enriquecedor, né, na verdade, que todo mundo bem ansioso para entrar na faculdade, e muito bom também ter as meninas que já são veteranas aí, para poder dar uma explicada de como que foi o decorrer do curso, né, o final do curso. Eu sou o Rafael, tenho 19 anos, e eu também cursei o ensino médio no Nacional, fui aluno do Marlon, e hoje em dia eu curso Ciências Econômicas na UF. Como a Maíra comentou, os períodos ficaram um pouco confusos, eu estou metade segundo, metade terceiro, e é isso, estou bem ansioso para esse bate-papo aí, espero poder comentar, tirar algumas dúvidas aí da galera que está iniciando essa jornada daqui a pouco. Bom dia, galera, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Isaac, eu também fiz ensino médio, não só ensino médio, né? Fiz 10 anos da minha vida de escola nacional. Rafael estava comigo nos 10 anos, fui aluno do Marlon também. E eu tenho 19 anos, apesar de ter 19 anos, eu estou quase me formando. E meu curso é Tecnologia de Produção Fonográfica, na Universidade Anhembi Morumbi, que é lá em São Paulo. E agradecer o colégio também, especialmente a Ângela, que foi quem fez o convite. E o Marlon também, né, de lei, que vai mediar a mesa aí pra gente. Bom, legal, meninos, assim, fico orgulhoso de ver, né, e me parece muito claro que a escolha de cada um já se revelava lá, né, quando vocês foram estudantes aqui na escola e quando a gente conversava muito, né, então eu já percebo aí, no caso de vocês, que não serão pessoas ressentidas, amarguradas, porque escolheram aquilo que gostam de fazer, né. Eu queria começar fazendo uma indagação, vocês falando aí, já me veio uma dúvida, que eu acho que pode ser uma dúvida dos estudantes do ensino médio também. E eu acho que cada um vai sentir de um jeito. Tanto as meninas, que estão próximas, né, de formar ou não, nunca se sabe, quanto os meninos que estão aí. Eu acho que o Isaac ainda se encontra junto com as meninas, que está perto de formar. Em que medida a pandemia impactou a aprendizagem? Foi só impacto negativo? Ou teve algum impacto positivo? Como que foi? Eu queria que vocês falassem, cada um tem uma experiência distinta aí, né? Me parece que o Isaac é da universidade privada, se eu não me engano, né? Aí as meninas eu não me recordo se é universidade pública, eu sei que o Daniel Rafael é de universidade pública. Como que a universidade se organizou na pandemia? E as meninas são da UF também. Como que se organizou na pandemia, né? Como eram as aulas? Conta um pouquinho desse dia a dia para a gente aí. Aí cada um conta um pouquinho a experiência e como isso impactou. Ó, foi muito difícil, ou foi muito fácil, ou teve esse ponto positivo, teve esse ponto negativo. Pode sim, Rafael. Então vou começar. Acho que não precisa dar ordem, gente. Não estamos no trabalho. Acho que cada um pode falar do jeito que quiser. É o universitário falando mais alto aqui, né? Mas, olha, Marlon, quando a gente fala sobre pandemia e aula e aprendizagem, né? Acho que a minha experiência foi de que eu tive um grande vácuo, né? Eu fiquei meses sem ter aula, sem ter notícias dos meus professores, sem ter notícias dos meus colegas de sala. Particularmente o Instituto de Psicologia demorou muito para começar a pensar sobre como que seria essa aprendizagem. Acho que foi, não por uma falta, sabe? Mas era uma necessidade de todo mundo lidar com aquilo tudo que estava acontecendo, né? Aquela quantidade de pessoas adoecendo. Até hoje elas adoecem, morrem. Então, afetou todo mundo, né? Não só os alunos, mas os nossos professores, a coordenação. Então, acabou que a rede de trabalho em prol da educação, ela foi parada, sabe?
todo mundo ficou muito mexido com isso. E aí, quando finalmente foram retornando às aulas, eu particularmente eu já tinha algumas atividades em andamento, eu mantive as pesquisas, os projetos de extensão, que são as atividades que a gente tem de prática na universidade. Essas práticas continuaram de forma remota, principalmente através do Meet, né? E aí depois, quando as aulas começaram, eu diria que foi assim, meio que um inferninho, mas não um inferninho, é só um modo de dizer mesmo, porque foi muito difícil de acostumar, ter que ficar 4 horas direto na frente do computador, vendo o professor falar, e às vezes eu mesma tive experiências pessoais que afetaram as aulas, sabe? A minha presença nas aulas, de não conseguir manter a atenção, de não ter ânimo para estar ali acordando cedo e para estar participando. Mas, por outro lado, também, eu vivenciei muitas coisas que eu não vivenciaria no presencial. A minha primeira experiência prática foi no online, os meus primeiros atendimentos clínicos foram online, e eu sinto que isso me ajudou muito, assim, porque uma coisa é a gente estar apresentando um trabalho ali ao vivo, aquele tanto de gente olhando, a gente tendo que posicionar o corpo. Outra coisa é aqui nessa tela, né, que é esse pequeno recorte, que a gente consegue enquadrar da forma que a gente acha melhor, a gente consegue ter uma noção de como que as pessoas estão nos vendo. Então, eu consegui aprender muito, assim, em relação às minhas primeiras experiências práticas, tanto de atendimento, quanto de conversas em grupo, né? Eu já tinha algumas experiências, mas que na pandemia se mantiveram. É tanta coisa, gente, mas acho que eu vou falar isso. Depois eu falo mais. Não, legal. Eu só queria pontuar, Maíra, que para os alunos aqui do Colégio Nacional, vocês ficaram um tempo, né? Desde que foi decretada a pandemia, vocês ficaram um tempo sem aula, né? Porque o Colégio Nacional, aqui no Colégio Nacional, os estudantes não ficaram sem aula, né? Acho que foi decretado na quarta, na outra segunda já estava tendo aula online. Eles não tiveram esse período aí angustiante que você citou. A gente ficou quase um ano, né? Foi 8 meses. Não, mas 8 meses sem aula? Foi 8 meses, amiga? Foi começou em fevereiro e a gente só teve 3 meses de aula no final do ano. Foi lá para agosto que foi começar a se pensar como seria. Não. E aí ficou esse vácuo enorme, né? Porque era uma angústia, né? Medo de morrer e não poder, a vida ficou paralisada. Deixa eu mudar a ordem, então. O Daniel falou que começou na semana seguinte, Daniel. Como que é? Foi, exatamente. Acho que, se não me engano, as aulas pararam ali na terceira semana, quarta semana de março de 2020, né? E aí a gente foi mandado para casa, né? Assim, avisaram que não ia ter aula presencial. Eu estava lá em São Paulo, vim para cá, para Uberlândia de novo. E aí nisso os professores já começaram a mandar e-mail para a gente ir se preparando para ter aulas remotamente, né? Mas assim, naquele cenário era assim: vamos terminar esse semestre remoto e no segundo já estaremos prontos para voltar, né? Não se imaginava que ia demorar tanto. Mas aí tivemos aula no primeiro semestre de 2020, remota já. Aí no segundo viu-se que não ia conseguir voltar presencialmente. Aí continuamos remoto até hoje. Até hoje está remoto. Até hoje. Tem algum indicativo? Teve, a USP autorizou o retorno presencial, né, estadual lá, então o Dória autorizou, mas a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, né, a FEFELET, todas as unidades lá têm bastante autonomia, assim, né? Então a minha unidade fez uma reunião entre eles, discutiu isso, e aí como tem alunos espalhados pelo Brasil inteiro, não se sabe como que está o estágio de vacinação de todos esses alunos, certo? Aí decidiram por manter esse semestre remoto ainda, e aí semestre que vem retornar presencialmente. Exato. Exatamente, Carlos. O erro do brasileiro foi achar que 3 semanas depois a pandemia estaria controle. Como a gente era ingênuo, né? Legal. E
Isaac, como foi a sua experiência? Porque eu imagino, o seu curso tem um nome grande aí, né? Mas é produção audiovisual, é só áudio? Como que... Explica um pouquinho melhor para eu entender, para todo mundo entender seu curso. E como você teve que lidar? Porque, pelo que eu entendi aqui, os 4 convidados aqui, além de você, os 4 têm um curso que tem uma pegada ali mais teórica, de repente de debates, em que fazer no meeting rola. E como você... Fala um pouquinho de como é seu curso e de como você teve que lidar com isso na pandemia. Beleza. Então, meu curso é super específico, né? Que é Tecnologia de Produção Fonográfica, é o nome registrado no MEC. Se fosse, assim, tentar traduzir para um vocabulário mais acessível, eu diria produção musical. Mas aí foge um pouco da música. Por exemplo, eu me formando agora, posso trabalhar com teatro, posso trabalhar em televisão, mas na parte sempre do áudio. E eu tenho capacitação para audiovisual também, mas não na prática de filmagem, na construção do conceito de um clipe ou de um vídeo para comercial, enfim, qualquer coisa desse tipo, né? E realmente, igual você falou, é um curso que exige muita prática, né? Exige espaços específicos como o estúdio ou uma sala de teatro para a gente estudar possíveis microfonações, etc. E é realmente uma coisa bem específica mesmo. Meu curso teve uma abordagem assim parecida com o curso do Daniel, principalmente por ser uma universidade privada, né? Então tem essa questão do calendário mais engessado, né? E de cumprir datas, enfim. Calendário bem semelhante ao de uma escola mesmo. Se eu não me engano, eu fiquei 2 semanas parado, até porque a própria faculdade já tem, né, o sistema de EAD dele, então foi mais fácil a adaptação, que a gente usa a plataforma do Blackboard, do Collaborate e tal, e aí foi bem fácil, assim, porque já tinha essas conexões, foi mais adaptação até dos professores, né. E a gente sofreu muito, ainda está sofrendo, essa questão da falta da prática, né. Eu me considero super privilegiado porque meu pai também é músico, a gente tem um estúdio em casa, então ele tem acesso às ferramentas, quase todas as ferramentas para produzir o que a faculdade demanda, né? Mas foi bem difícil, principalmente para os meus amigos que não têm tanto equipamento e tal. E uma quebra de expectativa também, que foi igual o Daniel, da gente ir para São Paulo, ficar lá tipo 1 mês ou 1 mês e pouco, e depois ter que voltar já. E ainda soma que, tipo assim, por exemplo, se eu tivesse a livre e espontânea vontade, eu trancaria meu curso, mas aí tem a questão das faculdades privadas, você tranca o curso, você perde a bolsa. E a bolsa foi a única coisa que me possibilitou ir para São Paulo. O Carlos perguntou aí, sim, a gente estuda trilha sonora, a gente faz tanto trilha sonora de filme quanto sound design de filme, né, que é os sons mesmo do filme, por exemplo, som de um tiro ou de um cavalo. A gente estudou isso, é bem massa, assim. Esse estudo específico de sonorização de filme foi até tranquilo. Eu diria, inclusive, foi a melhor matéria, a que mais se adaptou ao ensino remoto, né? Tem a questão também que alguns professores acabam não tendo tanta consciência, assim, de como mexer no computador, como mexer no aplicativo, principalmente meus professores são de teoria musical, né, que não são produtores, e aí eles penam um pouco, o ensino fica prejudicado por causa disso. Normalmente são pessoas mais velhas, né? Por exemplo, minha professora de teoria musical tem quase 80 anos, é minha coordenadora também, e aí ela sofreu bastante para ministrar as aulas no ensino remoto. Ela tinha quase 80 anos. Quase 80. Deve ter tido dificuldades, né? Depois eu vou fazer uma outra pergunta para todos do grupo. Eu queria saber do Rafael. Rafael, e como foi? Você chegou a ter... Eu não sei quando você entrou, mas vocês chegaram a ter um contato presencial antes da pandemia? Foi possível estabelecer laços afetivos, não só com os colegas, mas com os estudantes? Essa pergunta vale para todos, na verdade. Então, Marlon, na verdade,
nós tivemos uma semana de aula presencial, né? Antes de decretarem o encerramento das aulas, né? A suspensão das aulas. Então, acabou que, assim, o contato com o professor, ele realmente foi mais prejudicado, né? A gente tem matérias conjugadas, então eu tinha, assim, tive a oportunidade de conhecer poucos professores, alguns não foram na primeira semana, e foi uma das coisas que eu mais pensei, assim, durante a pandemia, que é uma coisa que eu sempre valorizei muito, assim, foi uma das coisas que mais, para mim, experiências mais engrandecedoras é essa proximidade, né? Com o professor e com os colegas, todo mundo construindo tudo muito junto, né? Mas, inclusive, quando a Ângela me comunicou sobre o tema, né? Eu na hora pensei no Daniel e no Isaac, porque muitos amigos meus passaram por isso, né? De ficarem uma semana aqui em Uberlândia e terem que ter toda essa reprogramação, né? De voltar para casa, suspender, entregar os apartamentos, e vão ter toda essa dificuldade também, né? De na hora de voltar, que foi uma coisa que eu nunca pensei em presenciar, né? Quando as aulas voltarem, eu simplesmente vou levantar da cama e vou para a faculdade. Mas acabou que nós tivemos uma semana só de aula presencial e também grande parte desse contato aqui com os colegas, a gente tentou manter, né? Os grupos, tentou estudar juntos sempre que possível, né? Mas realmente essa parte do contato foi uma das grandes, das partes mais prejudiciais, né, que a gente enfrentou. E como o Isaac comentou também, eu acredito que, na verdade, o Daniel, ele até teve um pouco menos de dificuldade com isso, né? A USP, ela tem uma base, o Daniel e o Isaac, né? Eles, assim, já tiveram uma preparação para a volta das aulas online, mas a UFA, ela não tem uma verba sobrando, né, para fazer esse planejamento com a rapidez que era necessária. Daí, no primeiro ano de faculdade, eu tive só 3 matérias que eu pude concluir, né, que foram oferecidas no curso. Então, assim, foi uma situação bem complicada, né? Mexeu muito na nossa grade horária, mas acredito que é isso. Queria ouvir também de todo mundo aí como é que foi. Eu fico pensando, né? Eu fiz essa pergunta porque, como vocês foram meus alunos, eu vivia o quanto vocês gostavam de ficar, não só com os colegas, mas também com o professor, né? Ali sempre, e eu tenho quase certeza que vocês gostavam muito mais desse backstage, né? Dos corredores, daquela conversa mais solta. Ali gerava mais aprendizagem do que talvez numa sala de aula, enfim, né? Eu pergunto isso, né? Porque as meninas, claro que depende da personalidade de cada um, mas entrar para a universidade é viver uma série de coisas fora da universidade, sendo universitário, né? Não vamos entrar em detalhes, porque tem muitos menores na sala, mas o contato, que eu espero que ninguém aqui que seja menor, o contato com festas e tal, né? Outras coisas legais e ilegais, acaba sendo uma experiência que espera-se que seja vivida lá na universidade, né? E isso acaba sendo, de alguma maneira, cortado de maneira muito intensa, né? Eu fico imaginando para os 2 mineirinhos aí, né? Ah, tô morando em São Paulo, e tal, e aí de repente vem a pandemia e poda, né? O Daniel ainda fala que tem a primeira semana, né? Que acontece. Eu gostaria, antes de fazer uma pergunta para as meninas aí, para a Marina e para a Maíra, que os estudantes aí também fizessem perguntas, tá? Porque será que a universidade, a pergunta do outro, espero que as festinhas não estejam acontecendo, né? Porque ainda tem pandemia, ainda tem gente que está tomando vacina ainda, né? É festa online, né, Maíra? Funciona demais a tal da festa online. Oh, pior que é verdade. Meninos e meninas aí estudando no ensino médio, façam perguntas. E eu queria perguntar para a Marina e para a Maíra, assim, psicólogas surtam? E como foi lidar com os problemas da pandemia, né? Sendo universitário, porque você pensa assim, eu vou estar dentro de uma universidade, como que eu vou conseguir é minha profissão e isso não se desenrola, como fazer? Marlon, você falou isso, eu achei engraçado, porque eu e a Maíra participamos do mesmo estágio em EAD, assim, e foi uma das poucas experiências positivas desse período, tipo, em questão de estágio. Muita gente estava reclamando, a gente teve a sorte de ter uma professora muito competente, muito incrível mesmo,
Mas é isso, acho que falando um pouco da afetividade sobre o surto, a Maíra conhecia essa professora, eu não conhecia, era, tipo, o meu sonho poder fazer um trabalho com ela, eu consegui passar, foi um processo seletivo um pouco acirrado, nunca tinha dado 19 pessoas para um processo seletivo dessa área, que é a área de psicologia escolar, e eu passei, eu estava muito feliz, e aí eu conheci ela uma vez, eu vi ela 2 vezes, na verdade, e nunca mais. E hoje ela é uma das pessoas mais importantes da minha formação, e eu vi ela 2 vezes na minha vida inteira, sabe? Então, para mostrar que mesmo a gente que ficou aí no curso por 4 anos antes de acontecer isso, teve perdas nessa proximidade, porque principalmente os cursos de humanas, que tem muitas discussões, a gente se apoia muito no outro para fazer um papel de antagonista dos nossos pensamentos, porque ninguém sabe tudo, ninguém está certo em tudo, e a psicologia, a sociologia, é esse embate de pensamentos a todo momento, e muito disso vem do outro, vem do professor, vem dos seus colegas, então essa atividade mental mesmo, de ter que fazer todos esses papéis agora, no final do curso a gente tem que escrever um TCC, né, para formar na UF, e então é assim, angustiante você não ter esse feedback a todo momento, sabe? Porque normalmente você estudaria um texto denso e você poderia conversar com seus amigos, tipo no corredor, igual você falou. Na psico a gente tem a famosa salinha, que é uma sala que a gente usa como um espaço de social, assim, um espaço social, sabe? Todo mundo pode entrar lá e é bem legal. Então, acho que a falta de outras ideias é muito angustiante, sabe? Você ficar preso na sua cabeça, com as vozes da sua cabeça, é muito angustiante, porque são 2 anos disso, é só o seu pensamento, e você queria ter mais, e fica muito, muito pesado. Então, eu acho que nos cursos de humanas isso faz muita falta, mesmo. Nossa, acho que um trem que eu queria comentar, que o Marlon foi falando, é essa falta das pessoas, né? Gente, psicologia, a gente trabalha com ser humano, sabe? Pelo amor de Deus, como é que você faz uma psicologia online? E aí a gente descobriu, né? A gente foi descobrindo que sempre existiu o atendimento online da psicologia, né? Mas até que ponto, no meio de uma pandemia, isso poderia acontecer? Até que ponto é possível estudar o ser humano à distância, né? E acho que quando a Marina traz essa professora de estágio, ela para mim é muito querida, porque ela não é aquele professor carrasco, sabe? Aquele professor que fala, olha, você tem que entregar a prova até dia tal, se você não entregar, tchau, tchau, você vai tomar pau nessa matéria, você vai ter que ficar mais 6 meses, e aí coloca matéria que não tem nada a ver com o que foi ensinado. Então ela era uma professora que estava ali disposta a conversar com a gente, né? De perguntar, por exemplo, no meio desse estágio eu peguei Covid. E aí, eu naquela loucura do tipo, meu Deus, reunião, eu tenho que lidar com outros grupos, outras responsabilidades, e tô aqui doente, meu Deus, o que eu faço? Então, e ela virou e falou assim, cai na real, Maíra, não precisa vir nessa reunião, você tem outras prioridades. E para mim foi um baque, né? Minha professora falando, você não precisa vir. Então, acho que quando a gente fala sobre pandemia, aprendizado, né, e a gente fala dessas relações de afeto, foi possível perceber esse afeto no online. Só que de outras formas, né? Porque, tipo, não deu para ficar perto de ninguém. Eu não vi praticamente ninguém durante esse período. E aí, eu vi online. Eu conheci mais gente no online do que no presencial na universidade, para vocês terem noção. Mas por quê? Porque, para além das aulas, eu ocupei outros espaços. Eu faço parte da Atlética, faço parte de EJ, e aí fiz parte de outros projetos de extensão. Eu fiquei, assim, muito interessada em participar de outros momentos, né? Já que eu não estava tendo aula, como é que eu poderia ocupar outros espaços? E aí foi aí que eu tive contato com coisa que eu nem imaginava. Com pessoas de outros cursos, com outros momentos, assim, universitários. Então, por isso que eu falei que tem festa online, gente. A gente organizou, teve eventos, muitos eventos, tanto que a gente teve aquele boom de live no Instagram, que era um saco, 7 horas da noite.
É engraçado isso, né? Eu vendo vocês contar, porque os meninos, quem está aqui, eu estou vendo até a Julinha aqui, né, irmã do Isaac. Oi, Júlia, estou em Portugal ainda, seja bem-vinda. Eu acho interessante, porque até para odiar a gente precisa do presencial, né? Porque os tipos de ódio são diferentes, né, no online. E é comum, né? Numa sala de aula, a gente sempre vai implicar com alguém, né? Até isso foi tirado da gente, né? Nas festas, a gente até... Isso acabava, virava motivo de conversa. O Carlos, que é o melhor monitor do planeta, que você sempre está fazendo comentários aí, era a minha próxima pergunta, Carlos. Porque, assim, teoricamente, vocês são adultos, né? Mas é aula online, é aquela professora que bota o slide com muito texto, ela só tem um tom de voz e ela é sacana porque ela vai cobrar até um talo na prova. Como você lida com essas aulas? Os meninos do ensino médio eles nunca fizeram coisas do tipo pôr a aula lá e dormir, pôr a aula lá, fazer a atividade que está atrasada há 10 dias. Os meninos do ensino médio não fazem esse tipo de coisa. Mas vocês faziam esse tipo de coisa? Põe a aula e ia dormir? Aí um de cada vez, pode falar aí, da experiência pessoal, né, de que é ser aluno na pandemia. Marlon, te falar, tipo assim, acontece, né? Mas, tipo assim, não de propósito, mas já aconteceu várias vezes. Pô. Ainda mais que meu curso é noturno, que isso. Às vezes você põe a aula ali, você já tá viajando ou dormindo, fazendo outras coisas, e é natural, né? Principalmente no seguinte semestre ali, né? Na última metade do ano passado. E rolou um movimento na minha universidade de tentativa de volta, né? Da aula presencial. Acho que na maioria das faculdades privadas de São Paulo, inclusive. E aí rolou uns momentos híbridos, assim. E como eu estava aqui em Berlândia, nem cogitei voltar para São Paulo também. E assim, não estava rolando, sabe? Tipo, uma câmera na sala e a aula rolando, uma coisa bem fora do padrão, assim. Foi um momento bem difícil ali de concentrar na aula, de participar das aulas. É porque, né, o professor tem que dar aula dos dois tipos ao mesmo tempo. Dar atenção para a galera que está lá, dar atenção para quem está no computador. Então foi um momento bem difícil. O segundo semestre foi bem prejudicado. Legal, Isaac. Alguém mais viveu sensações conflitantes em ser aluno muito próximo da cama, ou enfim, ou em casa? Acho que sempre tem. No final do curso, a gente tem. Eu deixei muitas matérias para serem feitas depois, assim, então por uma parte foi. Não muitas, tipo 2. Mas eram matérias que eu não tinha muita proximidade com o professor e com a matéria em si. Então eu achei até bom ter feito em casa, justamente porque você tem uma autonomia, assim. Para falar que eu dormia nas aulas, eu não dormia. Mas eu também não dava o meu melhor, eu sou uma pessoa que fala muito, assim, sabe? Então os professores gostam de me pegar para Cristo, amam aprender meu nome, falar, o que você acha, Marina? Aí eu já, nessas matérias, eu nem, tipo assim, eu não existia, sabe? Eu era uma daquelas pessoas que entrava, assim, fazia o que pedia e saía. Mas, então eu tenho uma experiência bastante diferente da maioria das pessoas, porque eu gostava de fazer essas matérias no ARI, porque eram matérias que eu já não tinha... Durante o curso, eu evitava elas propositalmente, assim, mas com consciência também, sabe? Não era, tipo, sabe, ética da psicologia. Muito bem, Marina. Daniel, pode falar agora aí, porque aquela hora tinha cortado. Eu tinha mutado aqui, sem querer. Mas o que eu falei, a matéria que eu mais sofri com isso, de não conseguir prestar atenção, de às vezes matar algumas aulas, foi estatística. É bizarro, não gosto de jeito nenhum. E aí no EAD, então, para conseguir concentrar, foi muito difícil, muito difícil. Inclusive ainda estou batalhando com ela, porque lá, né, em meio a esse cenário tão difícil, a USP permitiu a exclusão de algumas matérias, né? Então não contava como reprovação e nem como trancamento, você só excluía e pegava depois. Então eu fiz isso 2 vezes com estatística, aí peguei agora pela 3ª vez e dessa vez eu preciso passar, porque eu não quero enfrentar ela
presencialmente. Tem que fazer as provas presencialmente, não quero. Então agora eu preciso passar. Parece que estatística é um complô mundial, né? Todos Não, os cursos exato. têm estatística. Sua mãe deve estar muito feliz escutando isso, né, Daniel? Sabendo que ela trabalha com estatística. Você teve algum perrengue, Rafael, ou foi tranquilo? Então, Marlon, acabou que, na verdade, teve uma camaradagem muito grande, assim, mais que eu estava esperando. Eu tive muita sorte de ter uma sala que todo mundo era muito unido, sabe? Então, grande parte dos trabalhos e das provas, a gente... Não as provas, né? As provas a gente não resolvia em grupo, mas os trabalhos todos e as ligações de estudo... Calma, cara, não. A prova não era em grupo. Não, as provas não. Mas, Ah. mas os estudos em grupo, assim, foram bem enriquecedores. E eu acho até que eu não imaginaria ter esse contato, assim, tão grande no presencial, sabe? De todo mundo conseguir se organizar para poder entrar e estudar. Mas como estava todo mundo de casa, sabe? Como ninguém tinha mais nada para fazer mesmo, então acabou que essa organização ajudou bastante a gente. A gente mantém um drive da sala, que todo mundo contribui bastante. Eu acho que essa parte foi muito boa, assim. Mas, os perrengues sempre tem, né? Porque é realmente muito cansativo e muito professor não se adaptou. Muitos professores são mais velhos, têm uma dificuldade, assim, de realmente, né, poder ter a clareza na hora da explicação, sofrem muito com essa parte da tecnologia. Então, muitas matérias a gente teve muito mais de forma assíncrona, né, com trabalhos e apresentações, do que, de fato, com a expositividade, né, do professor. Mas, de resto, acho que a gente conseguiu, assim, captar bastante coisa positiva, sabe? Eu fico pensando, né? Tem muito brisolista lá na economia, Rafael? O que é? Tem muito brisolista lá na economia? Tem alguns, ô Marlon. Hoje em dia, poucos, né? Mas alguns ainda restaram. Mas a gente vai resgatar isso. Ó, Ô, Marlon, Oi? só sobre isso que o pessoal tá falando no chat, teve uma coisa engraçada que aconteceu nesse tempo em estatística, né? Obviamente. A galera do meu curso estava tentando se ajudar assim e tal, em um semestre que eu não fiz, isso foi um amigo meu me contando. Todo mundo se ajudando, compartilhando até algumas respostas das questões mais difíceis e tal. Aí fizeram a prova, todo mundo foi bem e tal. Chegou no final, um monte de zero. Foram ver, tinha monitor de estatística no grupo dos alunos que entregou todo mundo. Aí todo mundo rodou e uma galera tá tendo que fazer de novo, comigo agora. É bom que expôs a verdade para todo mundo, né? Aqui a gente tem os meninos do primeiro e segundo ano e a gente tem os simulados, né? O sistema de avaliação mudou muito desde a época que vocês eram estudantes. Hoje a gente trabalha com conceito, tem só uma prova, né? Os simulados eles são opcionais, mas no terceiro ano ainda é muito comum a coincidência de erros, né? Estatisticamente, que não é o forte aqui, parece da turma, mas estatisticamente a quantidade de erros idênticos dá alguma ideia do compartilhamento aí de informações, né? Eu queria finalizar aqui no nosso bate-papo, que eu gostaria que cada um falasse um pouco mais do que ele acha que vai ser o futuro da profissão de vocês. A partir da formação que vocês tiveram e das modificações que o estudo EAD também impactou nas profissões, porque não impactou só na educação. Eu acho que alguém, não sei se foi a Marina ou a Maíra, citou aí o Conselho Federal de Psicologia. Então, era um tabu atender online o paciente, né? Então, como que isso vai impactar em termos de oportunidades e em termos de perdas, né? Como que essa atividade agora sendo exercida no modo online, quais são as oportunidades que ela gera e quais são as perdas que ela gera na profissão que vocês vão ter no futuro. Aí já não é mais educação, né? Porque aqui eu tenho psicólogos, economistas e um cara que vai trabalhar no setor cultural, né? Como que vai ser a profissão agora, levando em conta que esse modelo que a gente tem aqui, ele pode até diminuir, mas ele sempre vai existir a partir de agora.
E aí vocês decidem, vão por ordem, então vão pelas futuras psicólogas. Vou começar, então. Nossa, Marlon, que pergunta do 1 milhão, hein? Meu Deus do céu. Que pergunta mais de boa, não, brincadeira. Mas acho que é muito difícil responder isso sobre a psicologia, porque são muitas áreas de atuação da profissão, sabe? E cada uma foi afetada de uma forma. Que a gente pode trabalhar com a educação, a gente pode trabalhar no setor privado, a gente pode trabalhar no setor público, pode trabalhar com pessoas, com dados, existem mil possibilidades, né? Mas eu acho que o que coloca em questão é até que ponto a psicologia pode chegar nas pessoas, né? Quando a gente fala sobre o CFP, ter já discutido isso anteriormente sobre atendimentos online, né? Acho que esse meio, né, esse meio de comunicação com as pessoas online, ele vai possibilitar que a psicologia chegue a lugares que a gente nunca imaginou. Mas eu acho que não se resume a isso somente, sabe? Porque eu acho que também a pandemia trouxe uma sobrecarga sobre as pessoas, né? E eu acho que a sobrecarga é como se fosse uma faca de dois gumes. Ao ponto que ela cansa muito as pessoas, sobrecarrega elas, ela também dá uma percepção disso, né? De até que ponto eu posso ir, até que ponto é saudável. Então as pessoas, eu acho que, assim, isso é a minha percepção, né? Eu acho que talvez a gente tenha um cuidado mais para frente, né, em relação a essa sobrecarga, porque a gente vê no online que a gente pode conseguir ter reunião das 8 da manhã até as 10 da noite. Isso já aconteceu comigo, né, direto. E aí o presencial, ele traz essa pausa, né, de como que eu vou caminhar da minha casa para a universidade, da minha casa para o trabalho. E eu acho que a percepção das pessoas sobre isso vai modificar, né, de às vezes ter um trabalho um pouco mais focado em outras questões. Por exemplo, no cuidado de si, do outro, eu acho que talvez evidencie um pouco disso, sabe? Aí a nossa profissão, ela pode ser, sim, mais valorizada, mas também pode ter muito coach por aí, que é o que a gente vê, que acha que sabe sobre psicologia, que é, tipo, tudo saúde mental, e na verdade não. A gente tem aí 5 anos de formação, não é à toa. Então, acho que o que eu consigo pensar, Marlon, é isso. Perfeito. É como se a mente também precisasse de um tempo de digestão, né? Porque se eu estou constantemente ligado, produzindo, e esse tempo de caminhar, de ir para um canto para o outro, quem nunca chorou dentro de um ônibus, né? Tô brincando. Mas a questão de transitar, isso facilita muito aqui. Agora, assim, eu particularmente, eu vou viver isso hoje. Sair de um, entrar em outra, e parece que não dá tempo da gente internalizar as emoções, os sentimentos, né? Enfim. Nossa, Perfeito. sim. E tem, eu vou só rapidinho. É porque uma coisa que também acho que eu fiquei muito assim evidente, ficou muito evidente para mim, é a questão de como o social ele afeta a todos. Porque acho que quando a gente está no presencial, isso não fica tão claro. Quando a gente veio para a pandemia, eu vi meus professores passando mal, vi meus professores perdendo gente, vi minha família, vi amigos. Então é esse social que é muito evidenciado, né? Então não sei o que isso vai impactar, mas eu acho que questões aí futuras. Perfeito. Muito obrigado, Maíra. Marina? Assim como a Mayra, eu gosto de pensar a questão afetiva, que ficou evidente no online. Eu sempre tive uma visão menos preconceituosa do online, eu acho que por ter sido criada na internet, assim, sabe? Sempre tive amigos que eu hoje conheço pessoalmente, mas no início eu não conhecia, sabe? Isso sempre foi muito forte na minha vida, então para muitas pessoas isso era, tipo, impossível. Como você vai fazer um vínculo com uma pessoa que você não conhece pessoalmente, sabe? Eu nunca duvidei de que era possível. Eu agradeço pelo conselho já ter debatido isso, porque eu acho que se não tivesse acontecido esse debate anterior ao momento de pandemia, ia ter sido um caos na psicologia. Tipo, gente, juro por tudo, ia ter sido muito... ia ter sido péssimo. Mas fica para o futuro até onde a gente pode caminhar distante, porque existem coisas que não tem como, ficam prejudicadas sim pela distância física, assim, sabe? Mas que é muito mais potente do que a maioria dos psicólogos achava que era.
inclusive nessa questão de alcance, porque tem pessoas que antes elas não tinham energia de procurar ajuda, sabe? Mas pela mediação online, elas já se sentem um pouquinho mais confortáveis, às vezes por isso, porque é só um recorte, é mais fácil de, se acontecer alguma coisa, você pode desligar e ir embora, sabe? Então, eu vejo possibilidades. Legal, tá vendo? Então, você é otimista, né? Perfeito. E aí, Isaac? Eu só fazendo um comentário aqui que eu acho interessante, um pouco da fala do Rafael, só que ao contrário, assim, nesse sentido de união da sala, assim, no momento ali que a gente estava presencialmente, né, acho que até algo meio natural, assim, que rola nas artes, que lá na minha unidade é só arte. Então rolou uma união, assim, que eu fiquei até surpreso. Eu lembro que no primeiro dia o professor atrasou, enfim, trânsito de São Paulo, e aí a gente ficou, tipo assim, 1 hora sem professor e assim, viramos melhores amigos, todo mundo da sala. E aí veio a pandemia, não só da minha sala, como a galera das outras disciplinas lá também, né, dos outros cursos. E aí, com a pandemia e também, né, as dificuldades do ensino, rolou muita gente que trancou o curso. E rolou também muito tipo, conflito no sentido de gente que estava tendo uma dificuldade e sentir excluído por outra parte da sala que tinha outra dificuldade. E acabou que rolou, na real, uma desunião. Então foi ao contrário do que rolou no curso do Rafael. E eu achei interessante pontuar isso. Mas falando assim de perspectiva de carreira, acho que é até uma coisa em comum que minha profissão tem com a profissão das meninas, né? Porque antes de trabalhar com música, antes de trabalhar com teatro, com cinema, em comercial, com televisão, a gente trabalha com pessoas também, né? Que é o meio cultural, é a naturalidade do negócio. E, assim, falando sinceramente, eu não acho que as mudanças que vão ocorrer são algo que, tipo assim, acho que já era o caminho natural das coisas, sabe? A pandemia só intensificou, que é essa questão dos home studios, né, que são os estudos caseiros, tem crescido desde o começo do século e chega numa ascensão, assim, num nível extraordinário, por exemplo, com a Billie Eilish, que produz as músicas em casa. E acho que já era uma tendência natural que vai se intensificando, pessoas vão buscando novos caminhos de fazer home studio, maneiras mais práticas, né, mais baratas também. E uma coisa que eu acho que vai mudar muito por exemplo, um exemplo de um programa de televisão assim, de 1 hora. Jogando baixo, um programa de televisão de 1 hora envolve 50 pessoas. Jogando bem baixo mesmo, assim, normalmente é bem mais gente. E eu acredito que vai mudar nesse sentido, assim, diminuir quase que pela metade o número de pessoas envolvidas, por exemplo. Normalmente não é só um técnico de áudio, são três para cada repórter, se for um programa de jornalismo. Então, acho que vai diminuindo, né? Vai rolar uma concentração, assim, das partes de produção, né? Tentar envolver o menos gente possível. Também acho que, falando mais de música, na área de pré-produção, né? Que é deixar a música pronta, reunir com o artista, deixar a música pronta para você trabalhar no estúdio, acho também que vai rolar uma mudança específica nesse cenário de, talvez, por exemplo, ter mais reuniões online, né, que é natural também de todas as áreas, eu acho, de trabalhar essa pré-produção em casa, não necessariamente fazer ela no estúdio, fazer ela no momento ali que está todo mundo no estúdio, principalmente. Mas, assim, de resto, falando de produção, de estúdio mesmo, de pós-produção, acredito que vai mudar bem pouco. Outra parte também que é até uma incógnita, né, que a gente fica pensando, por exemplo, é a área que eu tenho mais interesse, é a questão dos shows, né? Que é com certeza a parte mais prejudicada e que fica, assim, uma incógnita. A gente vê os países, né, que não são o Brasil, evidentemente, fazendo testes, mas aí você vê que as coisas, na real, estão acontecendo da mesma forma que eram, e aí a gente fica pensando, será que isso vai dar certo? Inclusive, ontem saiu a notícia, né, que no Brasil vai liberar a partir de novembro os shows, seguindo os protocolos dos Estados Unidos, que foram criados por eles, mas que a gente vê que lá nos Estados Unidos está dando tudo errado. Não tudo, né, mas grande parte dos shows estão dando errado. A gente vê uma contaminação muito grande vindo desses eventos.
E é tipo, acho que a incógnita maior dentro da minha área é essa, de como vai funcionar os shows, né? Não só como público, né? Como amantes de música, mas também como produtores, né? Como, não só músicos, mas parte da equipe de sonorização ali do espetáculo. Ainda está muito nebuloso, né? Alguns países, ou a vacinação está muito lenta, ou as pessoas relutam em vacinar, né? Parece ser mais o caso americano, né? Norte-americano. E fica essas angústias, né? De que é uma profissão que já incorporava, né, muita tecnologia, que é uma essência, né? Mas ainda assim, a questão do contato com o público, que é o que mais foi afetado na pandemia, é um dos elementos centrais na produção fonográfica. Se eu fosse dar um conselho para todo mundo, façam qualquer curso de arte algum dia. É a melhor coisa do mundo. Tá? É a melhor experiência do mundo. Qualquer curso de arte. Qualquer um. Devia ser obrigatório. Acho que a única coisa que devia ser obrigatória. Fazer um curso de arte. Vale para todos. Agora, então, eu fecho aqui com o Rafael e... Hoje eu não estou aula de nada. Desistiram e me botaram como coordenador da escola. Eu sempre caio para cima, nunca caio para baixo. Não tem nada para o Marco fazer, dá um cargo para ele. Eu acabei virando coordenador pedagógico, mas minha formação é História e Arte. Eu dei aula para os meninos de Ciência-Cidadania, que é uma disciplina que já os colocava no meio do inferno, que eles tinham que fazer um TCC no ensino médio. Mas era assim, foi legal, né? Tinha as dores, mas tá bom. Ô, Rafael e Daniel... Marlon, achei até bom você trazer aí o Sem Cidadania, porque, como as meninas tinham comentado também, a economia, ela, querendo ou não, ela envolve uma gama, né, de atuação muito grande. Hoje em dia, por exemplo, eu estagio dentro do setor privado, né, e dentro do setor privado, eu acho que tiveram poucas alterações, mas que no futuro vão acabar sendo até mais evidentes, porque eu tenho que ir presencialmente hoje em dia, mas no meio do período de estágio eu acabei contraindo Covid, e eu fiz tudo de casa, de home office, e eu acho que cada vez mais vai se evidenciando, sabe, que é plenamente plausível uma empresa inteira poder ser tocada dentro de casa, todo mundo fazendo reunião online, e a comunicação hoje em dia permite com que isso aconteça. Eu acho que um processo natural vai ser esse, né, de até para a economia, né, da empresa, mandar muitas pessoas, e as meninas que vão ter que quebrar a cabeça, né, os futuros psicólogos vão ter que quebrar a cabeça aí para receber toda essa galera que vai começar agora a ficar frequentemente de casa, diminuir cada vez mais o contato, né, social, mas as outras áreas de atuação da economia, por exemplo, os processos de extensão, né, pesquisa, que a mãe do Daniel também gerencia muito bem, né, comanda muito bem. Eu acredito que o mais prejudicial são as pesquisas de campo, né, mas muita pesquisa também é desenvolvida de dentro de casa, né, só por parte de análise estatística. Eu acredito que o processo natural, assim, igual o Isaac tinha comentado, infelizmente, vai ser cada vez mais, né, o desenvolvimento dessas áreas de dentro de casa e abandonar, né, infelizmente, esse contato aí frequente, mas que eu acho extremamente necessário, que também faz parte um pouco, né, da nossa obrigação de rebuscar isso toda vez, né, o tanto que o contato é importante para favorecer todas as partes, mas eu acredito que dentro do setor privado, querendo ou não, o grande curso natural vai ser esse, né, vai ser cada vez mais pessoas de home office, porque é plenamente plausível, funciona muito bem, e para as empresas é uma grande economia, então, assim, tem esses dois lados, né, saber como que vai ficar a questão de pesquisa, a questão da educação, que é extremamente importante ali dentro da parte acadêmica, né, da economia, mas dentro do setor privado vai acontecer esse movimento aí natural, provavelmente. É engraçado isso, né, Pedro, que de fato é possível, né, fazer uma série de atividades no home office, né, já que a massa bruta são dados, né, análises, que geralmente são feitas também em acadêmico. E geralmente os estudos de campo, eles, né, acabam subsidiando essas análises, essas construções. E esse é o grande desafio, né, como que esses estudos e trabalhos de campo vão acontecer.
mas tem campo demais, né? Porque uma economia pós-pandemia, ela se estrutura aí de maneira clara. Tem um monitor aí surtando, né? O Carlos, eu vou te bloquear, hein? Agora eu queria finalizar aí com o Daniel trouxe de boa memória aí um grande líder de um grupo de ciência da cidadania. E aí, Daniel, quais são as suas perspectivas? O Daniel tem uma experiência porque a mãe dele atua no setor público, né? Também é uma perspectiva para todos aqui, atuar no setor público. Mas a gente também não sabe, né, pelo que está virando o Estado brasileiro, o que vai virar o setor público. Ô, Daniel, e aí? O que passa pela sua cabeça do que vai virar a sua profissão? Você concorda com o Petris? O que você acha? Então, eu acho que, primeiro, você citou minha mãe, eu vou até citar uma conversa que eu estava tendo com ela recentemente. Ela é pesquisadora do CEPS, do Instituto de Economia e Relações Internacionais da UFO, e aí ela estava falando justamente desse medo que ela tem de, às vezes, ao invés de marcar tudo reunião presencial, dividir um pouco, fazer meio híbrido, fazer um pouco em casa e um pouco lá, e aí perder todo esse contato que, enquanto ele era realizado presencialmente, tinha muita troca, né? Muito mais troca do que hoje. Não era tão exaustivo igual é hoje, né? Hoje, 2 horas virtualmente parece uma eternidade, quase. 2 horas de reunião. E aí, imagina as dela. Esses dias ela teve uma reunião que durou, acho que era para durar das 8 às 11, durou, tipo assim, das 8 da manhã às 2 da tarde. E ela sem almoçar lá, pauleiro. Então, é foda isso. Mas em relação às perspectivas que eu tenho ligadas ao meu curso, eu acho que nessa pandemia ficou evidente que dá para se realizar algumas coisas virtualmente, mas que essas não substituem no mesmo nível as atividades presenciais. Não chegam nem perto, nem perto. Então, muitos professores falavam a todo momento que estavam ansiosos para a gente voltar presencialmente, para a gente ter os nossos debates presenciais, enquanto, por outro lado, a gente teve até na antropologia estudando a etnografia online, etnografia virtual. Então, foi algo interessante você conhecer também, mas, assim, que despertou ainda mais a curiosidade para antropologia no seu campo de estudo natural, né? Que é presencial, que é no campo, né? Então, acho que na minha área, assim, no meu curso, todo mundo não vê a hora de voltar presencialmente e aí fazer algumas atividades presenciais pontualmente só. Só aquelas que você enxergar que não vai ter perda, realmente. Parece que o que se desenha é que não vai ser esse mundo, porque todo mundo está vacinando e a gente vai começar a entrar em contato com todos, mas não vai ser como era o mundo antes da pandemia, né? Então, acho que vai juntar isso tudo e um novo mundo está se criando aí, né? Com todos os dilemas que a gente vive. Não tem nem como ser mais, né? Tivemos muitas perdas no Brasil, mais ainda, de alguma maneira a gente perdeu muito, né? Uns mais que os outros. Bom, eu quero agradecer muito, foi um bom papo, foram 50 minutos assim que eu adorei ter conhecido Marina, Maíra. Sua mãe pode trabalhar no Nacional, viu, Daniel? As reuniões são assim aqui também, tá? Não tem hora nem para começar e nem para terminar. Mas eu quero agradecer, revê-los aqui, entender o tanto que vocês cresceram e que cada vez mais vocês vão crescer aí quando terminar o curso superior de vocês aí, que vocês sejam excelentes profissionais, porque como ser humano, né, eu sei que vocês já são ótimos e é só orgulho, né? E agradecer o bom papo, agradecer a presença dos meninos aqui, ficaram caladinhos, né? Embora o Carlos tenha feito a vez aí de todo mundo, né? Tenha feito a vez de todo mundo aqui, né? Falando pelos meninos. Obrigado, viu, Carlos? Espero te encontrar aí durante o dia e convidar aqui a todos para que tem mais um monte de coisa acontecendo aqui hoje no dia na Mostra de Profissões, tá? E o que vocês precisarem, a gente tá aí, tá bom? Abraço a todos, tenham um bom dia, e é isso. Valeu, Marlon. Tchau, gente. Obrigada. Valeu, Marlon. Bom te ver. Obrigado pelo convite novamente.
Você está satisfeito com o panorama político, né, Daniel? Foi o que você Nossa, sempre disse. só felicidade, né? Só felicidade. A gente pode ir lá, eu fujo do Bolsonaro por não ser âmbito federal, mas cai no Dória, né? Ô, Carlos, para de gravar. Ai, ai. Tchau, Galera, um gente. abraço para vocês. Até mais, gente. Mais. Bom dia, tchau, tchau. Bom dia, tchau. Obrigadão, viu, Marlon? Valeu. Obrigado, Daniel. Obrigado.